Meu amigo, provavelmente você já ouviu aquele ditado: nada é tão ruim que não possa piorar. Pois bem, a gente está sentindo na pele aí com o Vasco que nada é tão ruim que realmente não possa piorar. Quando a gente acha que a coisa tá feia, a coisa consegue ficar ainda mais feia. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O Sport venceu ontem o Botafogo, ultrapassou o Vasco na tabela de classificação e o Vasco pode voltar hoje para a zona do rebaixamento por conta do jogo entre Bahia e Goiás. Situação delicada que o Vasco se encontra nesse momento no Campeonato Brasileiro, mas ainda depende só dele. O Vasco só depende dele para escapar da zona do rebaixamento, para escapar do rebaixamento, aliás, né? O Vasco não precisa de combinação nenhuma, depende de suas forças apenas. É sobre isso o vídeo, vai começar depois da vinheta. Deixa o like aí para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal se for a sua primeira vez. Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e aquele recado para você que quer começar 2021 com uma nova fonte de dinheiro. Eu recomendo o curso que está aqui na descrição. Nesse curso você vai aprender uma nova maneira de trabalhar na internet. É um curso, você vai pagar R$ 67 e vai adquirir um curso que vai te ensinar uma maneira de trabalhar usando o seu celular, o seu computador, o seu smartphone. Não é aquilo, você vai comprar o curso por R$ 67 e milagrosamente você vai ficar rico. Não, você vai comprar o curso e lá você vai adquirir conhecimento. O link está aqui na descrição, clica e conheça um pouco mais. Bom, meu amigo, e o nosso Vasco, hein? Não bastasse a derrota para o Flamengo por 2-0, que deixou a gente numa situação muito complicada, ontem a gente precisava torcer para que o Botafogo tirasse pontos do Sport, para o Sport não ultrapassar o Vasco na classificação. O Botafogo jogava ali o seu último suspiro, né? Se o Botafogo perdesse, estaria rebaixado, e foi isso que aconteceu. O Sport venceu por 1-0 e o Botafogo está matematicamente rebaixado para a segunda divisão. O Sport venceu com um lance polêmico, né? Foi uma jogada ali que o jogador do Sport chuta de fora da área, um desvio no braço do jogador do Botafogo, tem juiz que dá, tem juiz que não dá, marcaram esse pênalti e o Sport conseguiu esses 3 pontos aí com o auxílio do VAR. É importante lembrar, né, desde que o presidente do Sport foi fazer show em público, né, dizendo que existia um favorecimento a favor do Vasco e do Botafogo, desde aquele momento o Vasco começou a ser prejudicado e o Sport começou a ser ajudado aí pelo VAR. Então parece que fazer showzinho na imprensa e tal, as bravatas, parece que na CBF surtem efeito. Mas enfim, com essa vitória o Sport chegou aos 38 pontos, deixou o Vasco com 37 e o Vasco neste momento está aí na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, um ponto acima do Bahia. O Bahia tem 36. E o Vasco pode voltar hoje para a zona do rebaixamento. É isso aí. Como eu disse, né, não tem notícia ruim que não possa piorar. Então hoje o Vasco pode voltar para o Z4 dependendo do resultado aí de Goiás e Bahia. Na verdade, Bahia e Goiás que se enfrentam em Salvador. A situação é a seguinte: o Goiás tem aí 32 pontos. Se vencer o Bahia, chega a 35 e volta de vez para a briga. Mas se o Bahia vencer, o Bahia vai a 39, ultrapassa Fortaleza, Vasco e Sport Recife, e o Vasco volta para a zona do rebaixamento em caso de vitória do Bahia. Em caso de empate do Bahia, o Vasco também volta para a zona do rebaixamento. Ou seja, só uma derrota do Bahia não coloca o Vasco na zona do rebaixamento hoje. Então as chances do Vasco na quarta-feira enfrentar o Fortaleza na zona do rebaixamento, né, o Vasco dentro da zona do rebaixamento ainda mais pressionado, são muito grandes, infelizmente. Bom, a situação é muito complicada, né? Mas mesmo se o Vasco entrar na zona do rebaixamento hoje, com o resultado do Bahia, o Vasco vai ter um jogo a menos, né? Porque o Vasco só joga nessa rodada no meio de semana contra o Fortaleza. Então o Vasco vai continuar dependendo só dele. O Vasco não depende de ninguém. O Vasco depende só dele para escapar dessa situação. Isso também não quer dizer nada, né? Porque o Vasco não se ajuda, então o Vasco depender só dele às vezes é até pior. Por isso que a gente está sempre secando aí os outros times. Só que dessa vez não deu certo, né? Os times ali de baixo venceram os seus jogos e o Vasco não conseguiu vencer o dele. E então esse jogo contra o Fortaleza, que é um confronto direto na quarta-feira no Castelão, vira um jogo realmente de vida ou morte. Se o Vasco for derrotado pelo Fortaleza,
o Vasco vai ficar numa situação já está numa situação muito complicada, mas se o Vasco se o Vasco for derrotado pelo Fortaleza, o Vasco vai ficar aí numa situação talvez difícil de reverter. Então a nossa situação realmente, meu amigo, tá muito, muito, muito difícil. Matematicamente falando, o Vasco neste momento tem um aproveitamento aí de 36% no Campeonato Brasileiro. Então, com esse aproveitamento nos 4 jogos, o Vasco somaria 4 pontos, né? Chegaria a 41. Com 41 talvez conseguiria escapar. Mas, enfim, eu acho que o ideal nessas 4 partidas que restam é o Vasco vencer pelo menos 2, né? Chegar aos 43, que aí eu acho que consegue escapar. E esse jogo contra o Fortaleza é primordial. O Vasco não sei como, meu amigo, tem que dar um jeito e vencer esse jogo. O Vasco não pode deixar de vencer esse jogo, porque a corda está ficando no pescoço de novo e depois vai ser muito difícil tirar. Então, hoje tem esse jogo aí importante demais entre Bahia e Goiás, que muito provavelmente vai colocar o Vasco mais uma vez na zona do rebaixamento. Esse jogo não tem nada de bom para a gente tirar dele, porque ou o Vasco volta para a zona do rebaixamento, ou então o Goiás volta de vez para a briga e vai ser mais um ali para brigar de foice com a gente. Então, infelizmente, a nossa situação vai ficar ainda mais complicada depois dos jogos de hoje. Bom, e antes de encerrar o vídeo, vou colocar aqui na tela os confrontos, né, que restam para Sport, para Bahia, para Vasco da Gama e para Fortaleza. E vocês deixam aí nos comentários para mim quantos pontos você acha que cada um desses times pode fazer no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, tá aí na tela. O Sport enfrenta o Internacional fora de casa, depois pega Bragantino e Atlético Mineiro em casa e encerra contra o Atlético Paranaense fora. O Bahia pega o Goiás em casa, depois Atlético Mineiro e Fortaleza fora e encerra contra o Santos em casa. O Vasco pega o Fortaleza fora, depois pega Inter e Corinthians, o Inter em casa e o Corinthians fora, e encerra com Goiás em casa. O Fortaleza pega o Vasco em casa, Palmeiras fora, Bahia em casa e Fluminense fora. Então, esses 4 times que estão ali embaixo são 4 jogos difíceis, né? Não dá pra gente falar assim que cravar qualquer resultado, são 4 jogos muito difíceis. Então, por isso que eu acho que todos esses 4 times vão pontuar pouco. Eu acho improvável que os outros times consigam 2 vitórias, por exemplo. Então, por isso que eu acho que com 2 vitórias, se você conseguir 2 vitórias, consegue escapar dessa zona do rebaixamento. Mas é até difícil, né? Imaginar que o Vasco vai vencer 2 jogos, esse time que infelizmente não consegue ganhar de ninguém. Mas é isso, né, meus amigos? A gente segue aqui no nosso sofrimento, na nossa luta. Espero que a gente consiga, no fim das contas, apesar de todo esse sufoco, que vai ser até o final, vai ser sufoco até o final, espero que a gente consiga, no final da temporada, respirar aliviado, né? Poder dar uma relaxada, porque tá todo mundo muito tenso. Eu, sinceramente, não aguento mais, isso está me desgastando muito, mas espero aí que a gente possa respirar aliviado no final da temporada. Enfim, temos que conseguir essas vitórias aí, enfim, os jogadores têm que dar o jeito deles e livrar o Vasco dessa situação. Hoje tem Bahia e Goiás, um jogo que vai complicar ainda mais a nossa situação. Mas esse final de semana o Vasco não joga, o Vasco joga só no meio de semana contra o Fortaleza. Pelo menos você vai poder dar uma relaxada aí no final de semana, esquecer um pouquinho de Vasco, curtir aí a sua família, pensar em outras coisas para a partir do início da semana voltar a se preocupar com o jogo do Vasco. E eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!